Olá, gente, como vocês estão? Eu creio que esta aula de hoje você vai tirar muitas dúvidas. Nesta aula de hoje, eu quero passar para vocês algumas estratégias para ajudar a você quando estiver fazendo a sua prova. Nós temos na nossa plataforma, que é da Hotmart, nós temos todas as nossas aulas lá, o passo a passo que você precisa. Hoje eu quero passar para vocês algumas estratégias. Então, se você estuda lá na plataforma, você vai entender o quanto é importante também você fazer e ter essas estratégias para ajudar você no momento da prova. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Olha, está dizendo, né? A questão aqui de 2024. Deixa eu pegar esta cor, essa caneta, e vamos ver aqui, ó, na frase. E se bobear, chega a 1000 facinho. E se bobear, olha aqui o se. Se bobear, olha. Esse se é que eu tenho que olhar. A palavra se tem o mesmo emprego que a destacada em. Então, eu tenho aqui destacado esse se, já está destacado o se. Eu tenho aqui na B também o se. Eu tenho o se, mas olha o que está falando. Eu tenho o se aqui. E eu tenho o se também. Deixa eu adiantar um pouquinho isso aqui. Então, vamos ver aqui o se também que eu tenho aqui no e. Então, aqui, ó. Na frase, o se, olha, se bobear, vai ter o que aqui? Esse se é uma condição. Se você bobear, olha, chega a 1000 facinho. Tem uma condição, se você bobear. Quando que eu tenho essa condição? Essa condição, o se, eu tenho dentro da oração ali adverbial. Dentro da oração adverbial, que eu chamo ela assim, uma oração subordinada adverbial, que ela tem lá a classificação dela de condição, de final. Então, esse ser, ele nos mostra o quê? Uma condição. Ele nos dá um comando. E eu preciso ter o meu ouvido atento quando eu ler para saber se é uma condição, um comando que ele está dando. Olha, e se bobear, chega a 1000 facinho. Então, esse ser, ele dá a ideia de condição. Então, vamos ver aqui quais das opções que eu tenho aqui dizendo que é uma condição, o se. Então, vamos lá. Os moradores do local resolveram ajudar no combate à dengue e se puseram a procurar os focos de mosquito. Aqui não tem condições. Eles se puseram se puseram a procurar os focos do mosquito. Bom, não tem condições, eliminando-os o mais rápido possível. Ó, ajudar no combate à dengue e se puseram a procurar os focos. Não tem aqui dizendo que esse se está indicando uma condição para assim dizer. Então, esta aqui, olha, eu já corto ela. Eu tenho que ter esse meu ouvido para ver quando eu leio e tem um comando, tem uma condição, né? Um acordo. É um acordo que se faz. Não tem um acordo, não tem aí uma condição. Ó, o combate à dengue dependerá de todos. Se houver, opa, olha aqui, ó. Se houver empenho para exterminar. Se houver empenho, olha, o combate à dengue dependerá de todos. Qual a condição? Se houver empenho para exterminar o mosquito. Neste aqui, ó, demonstra uma condição. Você está vendo? Vai depender de todos. Se todos fizerem o quê? Se empenhar. Aqui está tendo uma condição. Mas vamos ver as outras frases. O agente de saúde visitou as casas e queria saber
se as famílias estavam tomando. Aqui não tem a condição. Queria saber se as famílias, olha, não tem condição aqui. Esse aqui não é. Eu tenho que assinalar a opção que tem a mesma, o quê? Daqui de cima. Então, aqui, ali, não é. Vamos ver a C? Então, aqui, a D. Muitos focos da dengue foram eliminados em vários bairros da cidade, encontrando-se os mosquitos, não tem condição aqui. Aqui não tem para dizer que tem um acordo, que tem um acordo, que tem uma condição. É isso que não tem aqui. Lendo a letra o E. A população prometeu acabar com a dengue no bairro e, depois de muita ação contra os focos da doença, alcançaram seu objetivo e se abraçaram felizes. E se abraçaram felizes. Não tem condição, aqui não tem um acordo. Se não tem, o único que tem aqui um acordo, está colocando uma condição, é a letra B. Aqui sim eu tenho o quê? Eu tenho uma condição, aqui sim eu tenho um acordo. Então, é uma oração que condicional. O C, ele está indicando uma condição, um acordo. E eu preciso observar isso. Então, você quer, passo a passo, estudar sobre a oração subordinada, a oração adverbial? Entra lá na nossa plataforma e vai fazer ali a sua inscrição, vai estudar e nós vamos estar junto com você. Nós temos a nossa mentoria e nós estudamos junto ali com você. Gente, continuando, vamos à nossa segunda aula. E hoje nós temos aqui a crase. E como eu falei com vocês, nós estamos trabalhando hoje nas estratégias. Então, nós temos hoje as estratégias. E é essa que nós vamos estar aí trabalhando com vocês. Então, vamos lá, né? Esta questão. Esta questão está dizendo assim, nós vamos empregar a crase. Só que antes eu vou passar, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver aqui, algumas estratégias legais para você. Não é muito legal essa estratégia para você trocar, para você saber se você vai usar a crase ou não, sabendo que nós temos o passo a passo do uso da crase, quando não usa, facultativa, obrigatória, dentro da nossa plataforma, sabendo que isso aqui é para ajudar a você, mas você precisa saber o passo a passo lá, né, as condições. Então, eu vou voltar aqui, eu já até coloquei aqui para você, para adiantarmos, olha só, né, esta questão, estamos aqui, olha, o que eu coloquei aqui para você? Quando você puder usar a crase, olha, usar a crase com aquela, olha, com crase, aquela, com crase, você pode substituir por a essa. Quando você pode usar aquele com crase, é igual a esse. Quando você puder usar aquilo, olha, então você pode trocar por isso. Então, nós temos aqui a crase. Então, nós vamos ver, vamos substituir para ver. Nós vemos aqui que todas aqui, né, ela tem crase. Então, vamos ver aqui a questão, né? Então, vamos ver se podemos substituir as condições também. Então, vamos ver, olha, não vou ler todo aqui, né? O que nos interessa é essa parte aqui, ó. De tal modo que, chegando em casa. Então, eu vou lá, eu posso trocar, olha, de tal modo que, ó, de tal modo que, ó, aquela tarde, é aquela tarde chegando em casa. Se é aquela tarde chegando em casa, eu vou poder colocar essa, de tal modo que essa tarde chegando em casa. Essa tarde chegando em casa. Então, aqui o caso não tem crase. Olha esse macete, isso é maravilhoso, olha. Não tem crase nesse caso aqui, ó. De tal modo que essa tarde chegando em casa.
Essa é uma das estratégias. Outra aqui, vamos ver aqui, correndo de A, exatamente igual essa. Olha isso aqui, essa é o quê? Um pronome. É um pronome feminino? Não tem, esse aqui é um essa. Então, esse aqui também não tem crase. Ó, essa estratégia, olhando aqui essa, eu tenho que ter um substantivo. Aqui é um pronome, eu tenho um substantivo aqui feminino? Não, então eu tenho um pronome aqui. Então aqui eu não tenho substantivo feminino. Então aqui não vai ter crase. Ó, não tem um substantivo feminino aqui. A outra oração, gente, isso aqui é estratégia, tá lá dizendo dentro do curso o passo a passo e quando você tem. Isso aqui, como eu falei desde o início, é uma estratégia. Você estudar, você vai olhar. Eu tenho aqui, olha, eu lhe entregava. Agradeceu, dispensa do troco. Agradeceu, ó, o quê? Ó, aqui eu tenho que agradeceu o quê? Eu tenho um verbo aqui, um verbo transitivo. E é um verbo transitivo direto. Eu tenho um verbo transitivo direto. Dispensar, dispensa, a dispensa. Ó, então aqui também eu não tenho. Você vai estudar lá, você vai ver que não tem. Agradeceu o quê? A dispensa. Eu não tenho aqui um verbo pedindo a preposição. Eu tenho a dispensa. Então, não tem o verbo aqui pedindo uma preposição. Então, tem um verbo transitivo aqui. Então, aqui, esse a não tem crase. Foi lá dentro onde que eu tenho, não preciso ler tudo isso aqui, tá vendo? Sobre o aquecedor. Gás, a palavra é gás. Gás é a palavra masculina, a palavra feminina. É o gás. Se é o gás, não é a palavra, não é um substantivo feminino. Então, nesse caso, ele não tem, olha, crase. Olha, é o gás. Ele não tem. É o gás. Então, aqui é o A, não é um A craseado. Estão vendo? É uma palavra gás, é o gás, palavra masculina. E eu só vou colocar quando eu tenho a preposição a mais o artigo a. Aí sim que eu vou ter a crase. Essa fusão, essa junção, sim, que será. Nesse caso é a palavra masculina. Deixou a rua imóvel, no lugar de sair à rua. A rua, que é outro espaço, né? Então vamos ver aqui, no lugar de sair à rua. Sair, aqui eu tenho um verbo, ó. Mas que verbo é esse? Isso aqui é um verbo intransitivo, é um verbo completo em si. Não precisa falar mais porque eu tenho aqui um verbo intransitivo, como entrar, sair, subir. Olha, são verbos intransitivos que não precisa de um complemento. E a rua, está falando uma localização aqui, olha, um advérbio de lugar, mostrando onde, né? Então aqui, a rua, esse aqui o verbo intransitivo completa em si e a rua. Eu tenho aqui uma localização, um advérbio. Esse caso aqui, a rua, olha a palavra de localização, ó, adverbial, e a rua, sair, intransitivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho a crase. Nesse aqui, eu tenho a crase, tá bom? Então, o que que tem aí? Eu tenho a crase aqui. Então, quando eu uso esses macetes, para eu usar esses macetes, eu preciso ter um substantivo feminino, eu preciso ter um verbo que pede realmente que tem ali a preposição, porque senão não vai ter essa junção, não vai ter essa função que eu tenho de usar a crase. Então, são esses aí, e eu preciso estudar esta parte. Isto aqui é o quê? É uma estratégia desse tempo que nós temos, né? Que eu tenho de professor, a gente vai vendo coisas que pode ajudar o aluno, mas ele precisa estudar. E isso que eu falo com você, entra na nossa plataforma. Então vamos ver aqui como ficou
Então, eu tenho a crase na última questão. Vamos ver como está aqui, qual a opção correta. Então, nós temos aqui agora, então, voltando, vamos ver, né? Pelo que nós fizemos, a questão correta é o quê? É a última só que tem crase. Então, dessas daqui, vai ser o que? A opção AB. A questão AB, que é a correta. Certo, gente? Vamos continuar para a terceira questão. Nós vamos à terceira questão agora. Gente, é as estratégias, mas vai ajudar muito a você. Então vamos ver aqui. Aqui nós temos a reescrita de informações do texto em que se atende à norma padrão da concordância verbal. Então nós temos aqui que está pedindo o quê? A concordância verbal. Então nós concordância com o verbo, não é isto? A concordância com o verbo, concordância verbal. Aumenta-se, ó, aumenta-se no verão. Esse aqui, tá vendo que tá entre vírgula? Quantas vezes nós já falamos? Entre vírgula você pode o quê? Cortar. Isso aqui tá simplesmente para atrapalhar a sua vida. Tá entre vírgula aí, tá intercalado, corta. E vamos ver. Aí, ó, como eu tenho o C, já na aula passada aí, eu já expliquei a você como estratégia, o C, você vai olhar o quê? À frente. O que está à sua frente. Ó, C, eu olho aqui, ó, os casos. Os casos aqui é o que? É o substantivo. Então, eu olho, é substantivo? Devo concordar. Então, os casos são, ó, os casos seria no caso aqui o quê? Os casos são, ó. Então, não, então, nesse caso, você olhou o C, olhou aqui, não está concordando. Ó, os casos, ele está o quê? Ó, plural. Não está concordando. É o substantivo, os casos. Então, aqui eu tenho que errado. O verbo aqui não está concordando. No caso da concordância verbal. Seguindo o quê? A norma padrão. Este aqui está errado já. Que os casos, eu olho, quando você tem o se, você sempre olha o se, ó. Aqui eu tenho plural, aqui não. Então está errado. Vou procurar a correta, eu olho do lado, eu olho para o lado. Ocorre a cada 4 ou 5 anos os picos epidêmicos. Ocorre, né, a concordância verbal, estou localizando o verbo. Ocorre, eu olho do lado. O que eu tenho aqui? Eu tenho A. Então, não vai concordar aqui. Então, eu vou tirar. Eu vou vendo. O que eu vou fazer aqui? Ó, eu venho aqui. Olha, eu venho aqui. Os picos. Ó, substantivo. Eu vou pegar sempre que é o substantivo. Ocorre os picos. Os picos. Está concordando o verbo aqui? Ocorre, está concordando aqui com os picos? Não, não está concordando. Então, nesse caso, olha, está errado. Não concorda. Os picos ocorrem? Não, está errado. Então, essa questão também é uma estratégia que você pode olhar quando está na concordância verbal. Você precisa, nesse caso, sempre ter o que? O substantivo, o nome. Aí você vem para o C, olha, há picos. A do verbo haver um verbo impessoal. Então eu olho aqui, quando o verbo é impessoal, como é que eu faço? Ele fica o quê? Na terceira pessoa do singular. Daí tá certo. Há picos. Ele fica na terceira pessoa do singular. Esse verbo. Ele tá certo. Então eu continuo olhando. Ó, tratam-se, eu tenho o verbo aqui também. Ó, tratam-se, o se. Quando eu falo, quando você tem o se, você olha para o lado. Se você tem substantivo, aí vai estar certo. Mas é que eu tenho substantivo, porque vai ter que concordar. Vai ter que ser substantivo e vai ter que concordar. Só que aqui, tá vendo que, portanto, aqui está entre vírgula. O que eu vou fazer? É a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu vou, olha, eliminar isso aqui. Está entre vírgula, ele coloca isso aqui, a banca, para atrapalhar a sua vida. Está intercalada aqui. Não tem função. Mas aqui tem aqui, ó, tratam-se, o se, de situações. E se eu olho para cá, olha, tratam-se de, o de.
Ó, aqui é de. De o que é preposição, não é substantivo. Se não tem aqui, não é substantivo, também não vai haver concordância. Situações, ó, não tem, tá vendo? Então essa aqui questão também não tem aqui uma concordância, né? Seguindo a norma, né, da concordância verbal. O verbo aqui não tem como. Eu vou para a letra D e olho onde vou localizar o verbo. Aqui um verbo, devem ser. Aí eu olho aqui, para o lado. O que eu tenho aqui? Crase. Se eu tenho crase, aqui não vai dar. Não é isso? Se eu tenho crase, você não tem o sujeito lá, você tem uma crase. Não acompanha o núcleo, não é isso? Então esse aqui não serve. Esse aqui não vai dar. Eu olho para o lado. Aí eu venho aqui olhando ao sistema. Ó, ao sistema. Ó, aqui também não, porque ao é a mais, ó, ao sistema masculino é o sistema, não é isto? Precário não tem mais. Então não tem como ele fazer essa concordância aqui, não tem como o verbo fazer essa concordância. Aqui que eu tenho crase, aqui não tem, também é ao. Então aqui, olha, não tem a concordância, né, na norma padrão. Então vamos ver a próxima aqui. Porque se o sujeito, o núcleo do sujeito, ele está no plural, é um sujeito composto, e nesse caso eu vou usar o verbo também para fazer essa concordância. Mas não tem o quê? Se tiver preposição, não tem como. Vamos ver a última aqui, ó. São Paulo é, ó, aqui eu tenho um verbo, tá vendo? Um verbo de ligação. É um dos grandes centros, olha, desses grandes centros que convivem, olha aqui, ó, convivem, grandes centros que convivem, ó, plural. Ó, plural, o verbo está concordando aqui, ó, com o desmatamento para a construção de moradias. Então, grandes centros, olha, convivem, aqui já dá, ó, convivem com o desmatamento para a construção de moradia. Então, nesse aqui é o correto. Esse aqui é a opção correta. Gente, eu espero que vocês tenham marcado também esta opção. E vamos para a quarta questão. Tá assim, ó. Supõe. Ó, eu estou supondo alguma coisa. Supõe-se, deixa eu ver aqui. Opa. Supõe-se, ó, não, é uma coisa que não tenho certeza. Supõe que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento. Contudo, epa, ó, o que nós temos aqui. Contudo, nós temos uma conjunção aqui. Contudo, há décadas, os números de casos e mortes só aumentam no Brasil. O trecho destacado e o trecho posterior expressam corretamente e respectivamente sentido de afirmação. Olha, afirmação nós sabemos que não. Você já olhando aqui, supõe-se, não tem afirmação nisso aqui. Então é uma coisa hipotética, é uma hipótese. Então eu já posso vir aqui, olha, e analisar hipótese, hipótese. Aqui, ó, hipótese, hipótese. Então eu tenho duas. Só essas duas que será. Ou a letra B, ou será a letra E. Eu já posso tirar as outras. Gente, isso aqui tá fácil. Só que eu poderia ser adiantaria. Opa! Adiantaria o verbo aqui. Olha, o verbo, ele está no futuro. Adiantaria, né? O verbo está no futuro do pretérito. Se ele, ó, eu estudaria, eu adiantaria, também não está dando a segurança. Se, ó, eu estudaria, também não está afirmando. E depois eu tenho contudo. Contudo é aquela oração onde que eu tenho ali as orações coordenadas. As orações coordenadas, ela coordena, como eu tenho as subordinadas. Então eu tenho aqui uma oração coordenada e ela é
uma oração adversativa. Ela falou, ó, contudo. Então, eu tenho o que aqui? Olha, uma adversidade. Então, ó, contudo, oração coordenada, adversativa. Então, aqui o certo é o quê? Hipótese e adversidade. Não é a comparação, é uma adversidade, porque eu tenho aqui o contudo. Então, aqui o correto, letra B. Gente, isso aqui tem explicado, tem as conjunções coordenativas, nós temos as conjunções, né, as subordinadas. Você vai estudar isso passo a passo. Entra na nossa plataforma para ter o passo a passo de todo esse conteúdo. Nós estamos agora na quinta questão. Essa quinta questão, ele está pedindo, que a banca está pedindo, assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado é um pronome com valor possessivo e o segundo adjetivo. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar logo o primeiro. Eu vou olhar se tem o quê? O pronome possessivo, com valor possessivo. E quando é que eu tenho um pronome possessivo? Meu, teu, seu, nosso, vosso. Pronome possessivo, aquilo que é meu, aquilo que é teu. E o segundo eu vou olhar o quê? Um adjetivo, mas eu vou olhar o primeiro logo. Olhando o primeiro, é um pronome possessivo? É um pronome que está indicando realmente aquilo que é meu, aquilo que é seu? Aí sim, então eu vou fazer. Então vamos ver aqui. Então eu tenho o primeiro aqui logo. Né? Inclusive, tá vendo? Tá misturado, olha. Pronome misturou aqui, tá vendo? É o valor, ela colocou classe gramatical, ó, o valor possessivo. E aqui eu tenho a classe gramatical aqui, ó, tá vendo? O adjetivo, eu tenho os pronomes, tá junto aí, olha. Mas nós vemos o quê? Nós vimos concordância. Agora nós estamos vendo o quê? Classe gramatical aqui. Isso é importante. Então vamos lá. O mesmo caso, olha, o mesmo caso ajuntou, houve cerca de 15 anos atrás. O mesmo caso, olha, o mesmo, ó, o mesmo. Aqui é um pronome? Não tem, o mesmo caso ajuntou. O mesmo aqui não é pronome, ó, não é um pronome. Se não é um pronome aqui, ó, não tenho. Então essa questão ela não é correta, ela já está errada. Eu vou ver onde que eu tenho aqui um pronome. Mandou-me um bilhete, ó. Mandou-me. Me é o pronome, mas é um pronome possessivo. Meu, minha, teu, tua. É um pronome que está indicando aqui posse. Mandou-me um bilhete, não tá. O me aqui, ele tá como tem o pronome. A saber, me, mi, comigo, te, ti, contigo, o, ali, esse, si, ó. Pronome, do caso, né, lá, pessoal, um pronome pessoal, do caso, oblíquo que nós temos aqui, não é isso? Então, aqui não tenho, aqui também, olha, eu olho logo primeiro, tô vendo que não é. Com a letra meio treme falando em reumatismo, ó. Eu posso até olhar aqui, mas não tem. Isso aqui são as estratégias que nós estamos dando, né, que eu estou passando para você. Entregou-me a chave. Entregou-me. Ó, me, comigo. Te, ti, contigo. Me. Entregou-me a chave. Só que aqui eu tenho, olha, o me. Entregou-me a chave. Tem valor possessivo aqui. Fez qualquer observação sobre o aquecedor. E olha, aqui não tem nenhum adjetivo aqui. Então não tem aqui um valor, o pronome com um valor possessivo. Então eu tenho que ver isso. Chave não tem. Então esse aqui também, ó, o me, ele também não tem aqui. Como no sentido de valor relacionado a mim, a minha de posse, né? Ó, não tem. Eu tiro fora. Doeu-me o corpo inteiro. Doeu-me. Meu que? Meu corpo. Meu corpo. Ó, doeu-me. Meu corpo. Doeu-me o corpo inteiro. O meu corpo. Senhor, o corpo inteiro. Corpo, substantivo. Corpo inteiro, adjetivo.
corpo inteiro. Olha, adjetivo aqui, corpo inteiro. E aqui eu tenho meu corpo inteiro do eu. Esse aqui tem um valor, ó, ele está com valor aqui de um adjetivo, como está dizendo aqui, de um pronome possessivo. Posse, meu, minha, o meu corpo, né? Inteiro do eu. Esse aqui, tá? Mas vamos para esse. Já ia ser. O ser aqui, ser pronome. Ser, se, ó. Daqui não tem um pronome, né? Com valor que possessivo que está dizendo. E o que eu tenho aqui do lado, ó, conformando, não tem. Chamado Dona Teresa caiu doente. Então não tenho aqui a correta aqui que está pedindo valor possessivo de posse e o segundo adjetivo nós temos a letra D. Esta é a correta. Corpo inteiro, inteiro adjetivo, né? E o meu corpo. Olha, valor o quê? Do meu corpo inteiro. Então, esta é a correta. Então, vamos para a sexta questão. Estamos chegando na nossa última questão, a sexta questão. Gente, essa questão ela fala, né, sobre a colocação pronominal e a regência se atendem à norma padrão. O que é a colocação pronominal, né? Eu tenho a próclise, eu tenho ênclise, eu tenho mesóclise. E a regência, né, de acordo com a norma padrão, a regência do verbo. Então, nós temos aqui. Então, vamos ver aqui. A letra A está dizendo assim, olha, não fosse a corrente de ar que lhe acometera, né? Já teria, ó, o ser aqui, o pronome, ó. Esse ser, o que está dizendo aqui? Conformando em ser chamado de Dona Teresa. Eu tenho o pronome, a próclise, ela atrai. Próclise atrai. E o pronome, ele fica antes do verbo. O pronome, ele fica antes do verbo próclise. Só que ele atrai. E ele faz o quê? Eu não tenho aqueles advérbios, né? Eu tenho o não, eu tenho o nada, eu tenho nunca. Esses aí, eles atraem. O advérbio, sempre. Eu tenho que atrai o pronome relativo. Só que aqui, olha, advérbio aqui, ó, já. Onde que eu teria? Se é uma próclise aqui, esse pronome, ele deveria estar o quê? Antes. No caso aqui, olha, ele está aqui. A posição dele não é esta, porque próclise atrai e a próclise é antes do verbo. Então, nesse caso, olha, a colocação pronominal não está correta. Esta aqui está errada. Se você olhar agora a segunda, eu entreguei o dinheiro à Dona Teresa. Ela contou-o, ó, depois foi lá dentro apanhar umas pobres coisas que se esquecera, ó. Só que aqui eu tenho o pronome, é o se, ó, que se esquecera. Esse verbo, eu tenho que lembrar que o verbo lembrar e esquecer tem pronome. O verbo lembrar e o verbo esquecer tem pronome. E o que eu tenho aqui? Se além de ter pronome, que se esquecera, ele tem esquecera de que. Tem o quê? Preposição. Se tem preposição, é que no caso ele está errado. A regência, o erro aqui é na regência. Olha, que se, cadê a preposição? Está errado. Então, esse verbo, ele exige, né? Tanto o verbo lembrar e esquecer tem pronome, né? Que se esquecera, mas tenha também a preposição. Se tem a preposição, no caso não tem, então ele está errado. O que está errado aqui é a regência. Então não tem nem muito o que discutir que está errado. Mas aqui ele está pedindo o quê? O que está nos enunciados, reescrito a partir das informações do texto. Então aqui não é este. Então vamos aqui a C. Dona Teresa certamente vira ser abalada
com a corrente de ar, pois veio no meu apartamento magra, mais pálida e menor. Pálida e menor. Certamente aqui, o que eu tenho aqui? Vir a ser. Olha, se eu tenho essa aí, abalada, vir a ser abalada, não tem como, porque certamente é determinadamente, que nós já falamos aqui já várias vezes, determinadamente é um advérbio. Se aqui é um advérbio, o que deveria ser? Olha, o verbo, os pronomes, ele seria aqui, ó. Se vira, não seria que vira-se, mas seria aqui, tá? Eu colocaria ele, o correto, aqui, ó. Ele é um advérbio. Certamente se vira abalada, entendeu? Então aqui também ele está errado. Aqui eu tenho um advérbio, tá bom? São estratégias, mas você precisa saber o passo a passo desse conteúdo, tá bom? E são conteúdos um pouco cansativo, é um pouco cansativo, mas é assim mesmo. Vamos às últimas questões agora, que ele está falando da letra D, né? Então, nós temos sempre aí, vamos ver. Dona Teresa me contou que há cerca de 15 anos atrás tinha exposto, ou tinha exposto-se, ou se aqui. O que é isso aqui? Ó, isso aqui é a locução verbal, né? Locução verbal. Se eu tenho locução verbal, seria o oposto aqui. Tinha se. Esse aqui, esse se, ele deveria estar aqui, ó. Tinha se exposto. Aí estaria certo. Porque eu tenho aqui o que? Um verbo auxiliar. Tinha um verbo auxiliar aqui, a locução verbal. Então, nesse caso, está errado devido a esse aqui, essa colocação que está aqui, tá bom? Então, nós vamos lá para a próxima questão. Gente, são macetes, mas você precisa, eu continuo dizendo a você, você precisa saber o passo a passo. Então, vamos ver a última que nós temos aí, da última questão, o que nós temos nessa próxima questão. Nós temos aqui. Então, vamos ver aqui que eu tenho, está dizendo, né? Quando voltou, Madame Teresa informou-me de que sua debilidade era proveniente de uma corrente de ar no meu apartamento. Informou-me. Então, o que eu tenho aqui? Eu coloquei a mim de que. Informou-me. Informou-me. O verbo informar, né? Informou-me de que. Quando eu tenho os pronomes me, te, si, nos, vos, olha, esses pronomes eu tenho eles como objeto direto. Esses pronomes, ele pode ser o que? Um objeto direto. Agora, o pronome lhe, geralmente ele é o quê? É um pronome que ele é um objeto indireto. Eu uso ele como objeto indireto. Não é isto? Então, o verbo informar, no caso aqui, informou-me. Objeto informa, formou o que? Informou o que? Ó, o me. Então, nesse caso aqui, ele está como objeto direto. E se ele está como objeto direto, no caso aqui nós vamos ver, que informou é a mesma coisa, informou, avisou. Eu tenho que ter também cuidado com esse verbo, até avisar também, informou, avisou. Então, como objeto direto. Então, no caso aqui, ele está correto.
Como ele está com objeto direto, ele está correto. Se fosse o lhe, não teria como. Seria um objeto indireto. Então, estaria errado. Então, nesse caso, ele está correto. E a resposta que nós vimos correta aqui nesse caso é a letra E. Gente, isso aqui são macetes simples, né? Que você vai estudando, vai vendo. E estudo que você vai entender mais fácil, tá bom? Então, eu agradeço a você a participação. Entre no nosso canal, pode fazer os comentários, tá bom? E nós agradecemos. Continue estudando. Isso aí.